Eu sou fonoaudióloga, me graduei aqui no Rio, sou carioca, sou a criadora e diretora da Interagindo e também segui os meus estudos dentro do modelo DIR for Time. Na verdade, quando eu me apresento rapidamente, não vou falar muito, mas eu sempre gosto de falar que tudo que veio somando a minha formação de fonoaudióloga foi muito por conta do modelo DIR for Time. Porque esse mundo foi abrindo os horizontes para mim e aí eu fui buscando as peças que estavam faltando na minha formação de base, que é a fonoaudiologia. Mas sou eu que estou dando problema aqui. Tá. Quando a gente fala de linguagem, para mim é meu campo natural. Eu sou fonoaudióloga, então linguagem é algo muito tranquilo para mim para poder falar. Só que quando eu conversei com a Serena e ela me deu a ideia de falar sobre família dentro do contexto da linguagem, eu fiquei pensando em como que a gente sempre fala da criança, ou seja, do iceberg da criança, dos problemas que estão por debaixo da fala da linguagem da criança, mas a gente não costuma falar sobre os problemas que também acontecem no background da família, ou seja, como essa família também encara esse problema. E como que a família também não está tão saudável ainda, com algumas questões, até mesmo de saúde mental, por conta do diagnóstico e tudo mais, como que isso impacta o contexto de aquisição da linguagem da criança. Então eu fiz aqui um esqueminha mais lúdico, né? Então aqui a gente tem uma família de ursos, e aí de um lado a gente tem a família, o pai, a mãe, os irmãos, e do outro lado a gente tem a criança com necessidades especiais. Ou a criança que está dando problema, ou a criança que está com atraso no desenvolvimento. E aí, geralmente, as perguntas que fazem, que as famílias fazem, o que vem pra gente em uma anamnese é: o meu filho, ele não responde quando é chamado. Então, o meu filho mais novo reclama que o irmão não quer brincar com ele. Ou então, eu chamo meu filho para ficar com a gente, ele prefere se isolar, ele prefere ficar sozinho. E muitas vezes a gente, como terapeuta, a nossa tendência é criticar a família e não procurar saber as motivações que estão por debaixo dessa fala. Opa, fiz errado. Então, o que realmente essa família está pensando quando ela se depara com essas dificuldades de comportamento, de fala, de aprendizado do filho? Então a gente tem algumas falas comuns. Não vou levar em médico nenhum. Meu primo falou por 5 anos. Então a gente vê muito família falando isso. Não vou levar nada, não precisa. Na minha família tem um primo, minha família tem o avô que falou com 5 anos de idade. Ou então, isso é coisa de criança mimada. Não, ele não vem, ele não responde porque ele só quer fazer o que ele quer, que ele é mimado. Ou então, na minha época, os meus pais chamavam uma vez só e a gente obedecia. O problema é da criação dessa época. Então, esses são os tipos de fala que podem aparecer. Ainda tem mais. Se ele não melhorar até os 3 anos, a pediatra falou para voltarmos lá. Não sei se a Serena está ouvindo a tradução agora, mas isso é muito comum no Brasil ainda. Então, espere os 3 anos de idade para poder fazer alguma coisa. Então, também temos esse tipo de fala. E também temos esse outro tipo de fala que é mais da família. O que será que vão pensar de mim, como mãe, como pai, como provedor? Que eu sou uma péssima mãe, que eu não consigo educar meu filho, que eu não consigo controlar meu filho. E também tem as preocupações e comparações do desenvolvimento. Então, o meu outro filho falou super rápido. Por que esse outro filho, não estou entendendo? Por quê? Mas até mesmo esses tipos de perguntas também têm outras motivações. E os irmãos? Poucas pessoas falam sobre os irmãos. É uma aula rápida minha, não dá tempo. Mas eu até estou aqui com uma mãe que eu fiz coaching familiar, que é a Silvana, e um dos aulas do coaching que eu fiz foi com o irmão. Quem assistiu a aula minha, um pouco mais longa, já viu esse caso, eu apresento esse caso. Porque os irmãos sofrem também, e os irmãos também têm os seus pensamentos sobre o que está acontecendo. Bom, se fosse eu, já tinham me colocado de castigo. Então, os irmãos, né? Pode aparecer esse tipo de pensamento lá no seio familiar. Os meus pais só dão atenção para ele.
Outro tipo de pensamento que pode acontecer. E outro, meu irmão não gosta de brincar comigo. E isso tudo, essas perguntas que são apenas acima da superfície do iceberg, não são o que define de fato o que essa família pensa sobre a criança, sobre o que essa família deseja sobre essa criança. São sentimentos inerentes à pessoa. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas antes disso, fala e linguagem são a mesma coisa? Não adianta fugir disso, porque eu sou fono, eu sempre vou usar esse slide até eu ficar bem velhinha, não adianta. Então, quando a gente fala sobre contexto de fala, contexto de linguagem, para quem não é da área da fonoaudiologia, muitas vezes fica um pouco confuso. Para quem é da área da fonoaudiologia, já é mais conhecido. Mas mesmo assim, eu gostaria de trazer para vocês um contexto mais integrado de linguagem. Então, para a gente, dentro do modelo DIR, a linguagem, ela vai ser o que permite o homem conectar o presente ao passado e antecipar o futuro. Então, quando você vê uma criança que tem muita dificuldade de transição, que tem muita dificuldade de seguir regras, que tem dificuldade de compreender o cronograma, você pode pensar num problema de linguagem? Sim. Porque como que essa criança vai antecipar o comportamento dela, baseado em quê? Se ela não tem memórias arquivadas por conta dessa dificuldade de linguagem, da linguagem que ainda não foi estabelecida. Então não é só falar. Eu preciso que essa criança tenha um desenvolvimento simbólico. A Serena vai dar uma aula linda sobre simbólico para vocês, mais aprofundada. Mas antecipando um pouquinho, não basta falar. Eu preciso que essa fala esteja conectada a signos, não só signos, a significados. Não é só o nome, eu preciso da função daquilo. Então, nós temos muitas crianças que os pais chegam pra gente e falam, não, meu filho fala, mas ele não tem linguagem. Então, a fala acaba sendo disfuncional. Pode vir uma fala ecolálica, uma fala em script, e isso com certeza vão trazer também problemas de comportamento no dia a dia da família. Uma criança que não responde, ou uma criança que responde de maneira equivocada, uma criança que pode ser agressiva porque não consegue expressar seus sentimentos, suas emoções. E além disso, uma criança que não consegue sequer compreender seus sentimentos e emoções. Então, se eu não compreendo os meus sentimentos e emoções, eu não consigo expressá-los. Isso também tem a ver com linguagem. E vai ser através dela, da linguagem, que o homem, nós, seres humanos, pensamos, lembramos, elaboramos os conceitos, organizamos as nossas experiências, vamos trabalhar num nível mais abstrato para conseguir justamente prever. Então, se eu me afastar muito da minha família, eu posso me colocar numa situação de perigo. Ou então, se eu mexer no brinquedo do meu irmão, ele pode ficar chateado. Esse tipo de pensamento abstrato, ele só vai ser possível se a criança tiver desenvolvimento da linguagem saudável, realizado. Se ela tiver linguagem realizada. Para conseguir prever, julgar, planejar e idealizar. Ou seja, muitas pessoas, muitas famílias, muitos terapeutas começam querendo trabalhar com a família em cima da superfície. Então, o problema é, a criança não fala. O problema é, a criança não obedece. A criança não brinca com os outros. Então, vamos resolver isso? Vamos trazer planejamento, vamos trazer regras. Quando, na verdade, a criança não consegue saber onde ela está no espaço, não consegue conectar suas emoções, não consegue conectar suas experiências. E isso tudo vai impactar no contexto familiar, com certeza. E claro que o contexto familiar, ele é o melhor contexto para você conseguir estabelecer o desenvolvimento e as experiências que a criança precisa. Então, quando a gente pensa em comunicação, Daniel Siegel, a Serena citou ele mais cedo, ele é o autor de vários livros que já estão traduzidos em português, como O Cérebro da Criança, Um Cérebro que Diz Sim, que fala sobre comportamento, sobre a base do sistema nervoso autônomo. Eu vou falar um pouco sobre isso. Então, ele, que é um neuropsiquiatra, ele diz que o comportamento é, na verdade, uma forma de comunicação. Comportamento inadequado para nós, dentro do modelo DIR Floortime, a gente enxerga como uma maneira da criança comunicar, mesmo que seja inconsciente. Então, esse corpo está comunicando algo. Esse corpo pode estar ligado no modo sobrevivência e estar comunicando que tem alguma coisa errada acontecendo.
A gente não vai apenas inibir comportamentos, a gente vai tentar interpretar o que esse corpo está dizendo. E não só a criança, né? A própria família. Então a mãe parece ausente, o pai parece indiferente, ou a mãe parece muito simbiótica, o irmão parece implicante. Então o que esses comportamentos estão na realidade querendo dizer? E é isso que a gente vai começar a ver agora. Então, muitas vezes, o comportamento, ele não reflete exatamente o que está acontecendo por dentro da gente. Eu posso estar falando para vocês que eu estou bem e por dentro não estou, certo? Então, existe muito mais coisas por debaixo dessa superfície aí. Existe a frustração pelo que a família idealizou. Então, ninguém idealiza que um filho vai nascer com síndrome de Down, com autismo. Ninguém idealiza isso. Apesar de, hoje, né, a gente refletir bastante sobre isso, não é que você vai idealizar um filho especial, até porque a gente sabe tudo que acontece no mundo de dificuldades para isso. Mas a gente também tem que pensar que pode ser que venha um filho especial. Mas ninguém pensa nisso. As pessoas só pensam no perfeito. E com isso pode vir uma frustração. E ainda digo mais. Vocês viram minha apresentação um pouquinho mais cedo. As pessoas idealizam baseado no que elas querem. E o que o outro quer, e o que o outro é. Independente de ser um autista, alguém com um diagnóstico ou não. Então a frustração, ela pode existir também. Outros pontos: ansiedade, desconforto, insegurança, medo. Não quer dizer que aquele pai não goste do filho, não quer dizer que aquela mãe não goste do filho, não quer dizer que aquela mãe não acredita no filho. Pode ser que as palavras dela estejam refletindo um sentimento de incômodo, de desconforto, de medo, de ansiedade pelo futuro. Falta de acesso à informação adequada, acho que esse é um dos principais também, tanto para familiares quanto para terapeutas e médicos. Então as pessoas não sabem o que vai vir pela frente, porque literalmente não tem conhecimento para isso. Medo de como a sociedade, a própria família, os membros da família vão reagir, vão lidar com essa diferença. Comparação com outras crianças da família ou da comunidade. Outro ponto importante também, poucas pessoas levam em consideração quando uma família chega para um diagnóstico. Planejamento financeiro familiar. Às vezes a maior preocupação da família não é que a criança vai ser diferente, que ela vai ter que lidar com a diferença, mas como que ela vai fazer para custear isso. Preocupação com o futuro. Quem vai ficar com essa criança quando eu morrer? Como é que isso vai acontecer? E expectativas que não levam em consideração a diferença individual daquela criança. Mas não é só o iceberg, não é só o que acontece por debaixo, né, da superfície para a família. Nós também temos aí a criança. E em cima dessa superfície, a gente vê os comportamentos, como choro, estereotipia, ecolalia, agitação, inabilidade social, atraso na fala, brincadeiras repetitivas, birras, isolamento, hiperfoco, tanta gente. E a gente tem que tomar muito cuidado para não ficar focado aqui e esquecer do que pode estar por detrás desses comportamentos inadequados, dessa ecolalia, dessa agitação. E a gente vai falar um pouquinho sobre o que pode estar por debaixo desse iceberg influenciando negativamente o desenvolvimento dessa criança. Então, quando você pensa em DIR, né, DIR Floor Time, a gente entende que a gente precisa enxergar todas as áreas de forma holística. Por isso que quando eu comecei a me apresentar, eu falei, eu sou fonoaudióloga, só que quando eu conheci o modelo DIR, eu precisei procurar outros conhecimentos para encaixar peças que estavam faltando no quebra-cabeça da minha formação. Mais cedo, a própria Celina falou, todos os profissionais precisam saber, conhecer sobre a mente e o corpo da criança. Não é só um psicólogo que precisa saber sobre a mente. Não é só um terapeuta ocupacional, não é só um fisioterapeuta que tem que saber sobre o corpo. Todos nós temos que saber de tudo, porque a criança, a pessoa, é uma só. Então, é isso que o modelo DIR ele traz. Então, a Celina já passou amanhã falando sobre isso, não vou me estender, mas nós temos o D, que são os níveis de desenvolvimento emocional e funcional, e vou
focar para vocês aqui na parte regulatória, nas questões regulatórias que os níveis de desenvolvimento envolvem, por conta do iceberg. Então, a gente tem aí uma criança que pode estar com uma dificuldade de regulação emocional, por exemplo. Então, ela está ansiosa, ela pode estar num estado mais depressivo, ela pode ter medo. Uma pessoa no estado depressivo, ela pode ficar o quê? Mais isolada, ela pode ficar mais irritada. Uma pessoa com medo pode ficar mais hiperreativa. Então, se alguém tenta se aproximar, ela fica mais na defensiva. Ou ela pode ficar muito vulnerável, que são os estados mais de shutdown, que causa congelamento, paralisação daquela pessoa. Então, eu tô com medo, eu não falo nada, eu não reajo, eu não consigo reagir. Ansiedade, uma criança ansiosa. Ela pode ficar andando pela sala, ela pode ficar correndo de um lado para o outro, pode pegar um brinquedo e não dar continuidade no jogo. E muitas vezes, os profissionais ou os familiares focam lá em cima da superfície, no comportamento inadequado, no que querem consertar, mas não estão vendo, não estão enxergando o que está por debaixo. A própria regulação biológica é pouquíssimo falado. Ainda hoje é pouquíssimo falado. Então, essa criança pode estar com fome. Dependendo da programação terapêutica, de como vocês trabalham na clínica de vocês, se for mais integrado, como por exemplo a gente, na Interagindo, a gente trabalha, a criança ela geralmente não passa 1 hora lá, ela passa algumas horas lá. É muito nítido, tem crianças no meio da sessão que estão com uma desregulação biológica porque precisam metabolicamente de pequenas refeições, de lanches entre os intervalos. E muitas vezes o que você está vendo é que a criança não está colaborando com a sua terapia, ao invés de tentar entender o porquê que isso está acontecendo. Eu sou uma pessoa que quando eu começo a ficar meio com fome, e eu acredito que eu tenho problema sério interoceptivo, porque eu não percebo que é fome. Acontece isso, né? Então você pode estar mais cansado, mais sonolento, é fome, mas você não sabe. Isso estamos falando de adultos, eu sou adulta. Em uma criança isso pode acontecer. A criança começar a ficar mais sonolenta, a criança começar a ficar mais irritada, e na verdade é porque metabolicamente não tem energia suficiente para ela poder executar as atividades que você está propondo para ela. Sono, tem mães aqui que conhecem bastante o trabalho da gente, e a gente sempre fala, criança está com sono, ela vai dormir. Eu não vou acordar a criança para fazer terapia, não. Ela vai dormir. Chegou, dormiu, ela vai dormir. Se você quiser esperar mais um pouquinho para ver se ela acorda e possa continuar a terapia, pode esperar, sem problema nenhum. Porque regulação é fundamental. Se eu não estou me sentindo bem, eu não tenho como realizar as atividades de uma maneira adequada. As alterações metabólicas, já comentei com vocês. E também casos de desnutrição. Quantos pacientes de vocês, pare para pensar, ou são muito gordinhos, com aquela pancinha, barriga do seu boneco, tem aquela barriguinha do seu boneco, né? Aquela barriguinha bem protuberante, ou são, a maioria, né? A grande maioria, que inclusive não é medicada, é como? Magra, pálida, olheira. Muitas vezes, a grande maioria das vezes, esse corpo por si só já está te mostrando que existe uma desregulação a nível biológico acontecendo com essa criança. E claro, como terapeuta, a gente precisa entender isso. Não sou eu que vou passar uma dieta, não sou eu que vou passar uma suplementação, não sou eu que vou fazer isso. Mas como terapeuta eu posso compreender o perfil e ajudar a família a integrar isso na vida diária daquele paciente. Inclusive dentro das sessões. E temos os perfis sensoriais também. A gente tem crianças que têm uma conectividade diferente e por isso elas podem ter maior resposta, maior percepção a alguns estímulos ou menor percepção a alguns estímulos. E muitas das vezes você não sabe, você não consegue ler esse perfil, a família não domina esse perfil, a escola não entende, não compreende e só coloca rótulos ao invés de trazer, além das acomodações, sempre gosto de falar isso. Além de trazer acomodação, você tem que trazer um plano terapêutico adequado para poder ter a reabilitação. Então não é só, meu filho, agora eu entendi então, meu paciente, meu filho, meu aluno tem uma hipersensibilidade auditiva, então eu vi na internet que eu pego o abafador e coloco.
na criança. Tem crianças que não vão dar conta, porque não é só um perfil hipersensível auditivamente, ele pode ter uma hipersensibilidade tátil também, e ele não vai aceitar o fone na cabeça. E aí? Como é que você vai resolver esse problema? E mesmo que ele não tenha uma hipersensibilidade tátil, quem te disse que colocar um abafador vai reabilitar o sistema? Quanto mais privação acústica você coloca a criança, maior a hipersensibilidade auditiva dela vai ficar. Assim como, se a criança tem uma hipersensibilidade visual, quanto mais você coloca a criança em ambientes escuros sem trabalhar estratégias com ela para a integração desses canais, mais hipersensível ela vai ficar. Se a gente ficar aqui na sala com tudo apagado 10 minutos e sair, vocês vão sentir a vista de vocês. Agora, mas no caso de vocês que tem um sistema sensorial íntegro, vai passar um tempinho, vai acomodar. Alguns que são mais sensíveis podem ter até dor de cabeça, mas vai passar. Agora, imagina um cérebro que não consegue regular sozinho, que não consegue inibir sozinho, que não consegue fazer a troca de canais sensoriais para poder alimentar um outro, para poder inibir o que está chegando rápido demais. Essa criança pode ficar com dores na vista durante metade do dia, o dia inteiro, dias. Quem tem enxaqueca entende um pouco do que eu estou falando. Se você é colocado em um ambiente, uma situação, o seu corpo não consegue lidar com aquilo sozinho, se você não tomar a medicação, ou não descansar, não tirar um tempo de sono, aquela dor de cabeça não vai passar. E para outras pessoas, passou 10 minutinhos, comeu, tranquilo. Não acontece mais a dor de cabeça. Descansou, beleza. Outros não. Então a gente tem que pensar nessas questões. Temos também, já falei também do I, acabei falando, né, das diferenças individuais. Temos também a questão do contexto familiar. Falamos um pouco do que acontece no contexto familiar e óbvio que isso não apenas pode, mas como na maioria das vezes é realmente o que acontece, não só familiar, mas escola, onde mora, onde brinca, a pracinha. Então esses contextos podem ser contextos que estejam acentuando uma desregulação também. Porque não compreende, porque não espera o tempo da criança, porque não traz as acomodações necessárias. E aí a gente precisa enxergar além do que a criança está demonstrando para a gente nessa superfície. E aí eu queria trazer para vocês uma teoria que o neuropsiquiatra Stephen Porges, a Serena também citou ele mais cedo, ele criou, que se chama teoria polivagal. Então essa teoria ela é baseada no sistema nervoso autônomo e é entendido que nós temos respostas, que são respostas vagais, quando a gente está frente a um ambiente ameaçador ou seguro também. Então o nosso cérebro ele precisa identificar se aquele ambiente ele é ameaçador ou se é um ambiente seguro. E para isso nós vamos ter vou até passar aqui para... Não vou poder passar, senão vai entrar os outros negócios. A gente tem uma área, dizem que é um novo sentido. Então tem pessoas que já falam, não são... Lá nós temos o visual, tátil, chama vestibular, chama proprioceptivo, gustativo. Temos esses sistemas. Dizem que Ai meu Deus, me fugiu. Neurocepção. A neurocepção seria mais uma delas. Então a neurocepção seria... A função da neurocepção seria dizer para o nosso cérebro detectar se o ambiente é ameaçador ou confortável. E isso vem dessa teoria, que é a teoria polivagal. Vou falar um pouco melhor sobre neurocepção daqui a pouco. Então nós temos 3 ramos do nervo vago, do nervo vago, sim, sistema nervoso autônomo. Nós temos lá a parte dorsal vagal, a parte simpática e a parte ventral vagal. E aí, de maneira lúdica, muitos autores, a Mona Delahouque, o próprio Siegel, Daniel Siegel, eles separam essas áreas em cores. Então a gente tem lá a zona verde, a zona azul e a zona vermelha. Quando a gente está falando da zona verde, a gente está falando da parte ventral vagal do nervo vago, lá na parte do sistema nervoso autônomo. E é esse tipo de conexão que a gente quer com a criança. A gente quer que o corpo da criança alimente essa parte do nervo vago, essa parte do sistema nervoso autônomo. Por quê? Porque é justamente quando a criança está com a parte ventral vagal ativada que ela vai se sentir segura, que ela vai engajar com as outras pessoas, que ela vai conseguir engajar de maneira afetiva com outras pessoas, que ela vai conseguir aprender.
que é o aprendizado dentro da nossa abordagem, né? Mas dentro da linha do interacionismo, construtivismo, pragmática, a gente entende que a aprendizagem vem através dos relacionamentos, é construída através dos relacionamentos. Então, se eu tenho uma criança que está aberta a se relacionar, eu tenho uma criança que vai conseguir aprender. E o brilho no olhar, que o modelo DIR fala tanto, busca tanto pelo brilho no olhar. Então, quando você está com uma criança, você quer que o olhinho dela brilhe. Porque quanto mais feliz, quanto mais segura, quanto mais aberta ela estiver, mais ela vai aprender de maneira funcional e replicar isso em contexto social, que é o mais importante, que é o que a gente está destacando nessa palestra. Mas nós também temos outros tipos de vias lá, de ramos no nervo vago, que não são tão favoráveis assim. Então nós temos a zona vermelha, que é a mais fácil de ser percebida, porque o cérebro ele entra num estado de hiperestimulação e o nervo vago, o sistema nervoso autônomo, vai fazer o quê? Vai se mobilizar. Então você vai ver uma criança num estado muito mais bater ou correr, ou ela vai te agredir, ou ela vai se agredir, ou ela vai esquivar daquele ambiente, daquela experiência agressora, né, para ela, estressora para ela. É sempre bom destacar isso, gente. Muitas pessoas, terapeutas, família, enfim, têm mania de dizer, isso aqui não é nada demais, não é nada demais para você, mas para outra pessoa pode ser. E aí esse cérebro, esse sistema nervoso autônomo vai entrar numa resposta simpática e a criança, a pessoa, ela não vai conseguir ser tão racional. Existem pesquisas que embasam. Essa teoria nasceu de uma pesquisa que embasa isso. Então você vai usar muito mais áreas primitivas do seu cérebro do que áreas voltadas para cognição e linguagem. Você não vai conseguir refletir sobre o seu estado. Você não vai conseguir refletir sobre as suas ações. Você vai reagir. E a gente não quer que a criança reaja. Não apenas porque ela vai bater ou ela vai correr, porque a gente não quer relação, a gente não quer que ela aprenda. Então, se a gente ensina qualquer coisa que seja para uma criança que está ativada pela via simpática do sistema nervoso autônomo, você vai ter uma criança que, inclusive, ela vai replicar o aprendizado apenas quando o ambiente trouxer para ela esse estresse, essa insegurança. Exemplo. Eu lembro quando eu estava na faculdade, e volta e meia, sempre tem alguém, gente, não me manda não, gente, prefiro não saber, eu prefiro não saber, pra não pegar ranço das pessoas, entendeu? Aí tem gente que me marca nos negócios, me manda uns negócios, aí tem fono que fala, pro seu filho falar, você tem que deixar ele estressado, você tem que esconder, você tem que tirar da vista dele. Ou seja, essa criança está aprendendo a falar em que contexto? De interação ou de estresse? Estresse. Logo, essa criança só vai usar a comunicação quando ela for estressada. Quando o ambiente trouxer estresse para ela. Mas aí o que você faz? Olha o raciocínio das pessoas. Eu vou estressar o meu paciente, ou vou ensinar a família a estressar a criança, para depois ela usar isso num ambiente de interação. Não vai funcionar, não é assim que funciona, não é desse jeito que acontece. Infelizmente, ou felizmente, não sei, talvez Deus tenha criado, ou cada um acredita de uma maneira, o nosso corpo dessa maneira para que a gente se proteja. Porque se aprendesse, as pessoas continuariam fazendo isso. Que infelizmente, a gente que trabalha já há algum tempo com desenvolvimento sabe que você pode ensinar coisas no contexto de estresse? Pode. Mas o tempo vai passar e você não vai conseguir a tal da generalização do comportamento. Porque, principalmente, Celina mostrou várias pesquisas hoje, antes do almoço, não foi? Tal coisa melhorou, tal coisa melhorou, tal coisa melhorou, mas não melhorou a linguagem. Não melhorou a parte emocional. E já existem pesquisas, inclusive não coloquei aqui, mas depois eu posso até pedir para o Rodrigo mandar para vocês na mala direta. Existem pesquisas que já mostram o efeito pós-traumático da terapia ABA em pessoas com necessidades especiais. Então, eles gostam muito de usar. Não, mas a criança começou a parear. Ela pareava, sei lá, não tô chutando, tá, gente? 2 objetos, agora ela pareia 5 referências. Tá, mas essa criança, ela interage? Essa criança, ela tá bem emocionalmente?
essa criança consegue lidar bem em sociedade. Então, dentro do modelo DIR, a gente mergulha um pouquinho mais profundo. A gente olha um pouquinho mais para baixo, para dentro da pessoa. Por isso que a Serena falou mais cedo que a abordagem ela é bottom-up, ela é de baixo para cima, ela é de dentro para fora. A gente não quer ensinar coisas para um corpo que não está pronto para receber. A gente não quer ensinar coisas para aquela criança ficar mais estressada e não se relacionar com a gente. A gente quer o contrário disso. A gente quer gerar conexões, mas infelizmente quando a gente estimula a via simpática do sistema nervoso autônomo, o que a gente faz é distanciar cada vez mais aquela criança da gente. E aí vem um outro lado da moeda que pouca gente fala, que é a parte dorsal vagal do nervo vago lá no sistema nervoso autônomo, que é quando esse cérebro ele hipoestimula, é como se existisse, o Stephen Porges ele fala sobre o freio vagal. Então o cérebro ele pode estar lá, via simpática, sendo estimulado, estresse, 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 e aí ele vai, agora vamos pro dorsal, lá pro dorsal vagal. Ou seja, ele te freia. Nisso que ele te freia, você fica catatônico, você fica sonolento. Ele gera em você uma hipoestimulação. Não é que a criança é hipo, no sentido sensorial, de perfil sensorial, não. Que ela é hipoauditiva, que ela é hipo... Não é isso, não. É o cérebro que tá fazendo, sabe o quê? Shutdown, vou desligar isso aqui. Vamos parar com isso aqui, que isso aqui não é legal pra mim. É estressor pra mim. E aí, claro, esse tipo de estimulação nós vamos ver muito mais isolamento, imobilização frente às situações. Então você tem... É patognomônico, como diria Márcia Cavadas, na UFRJ. Você tem uma estimulação simpática, uma criança que bate, corre, morde, faz um monte de coisa. Depois ela fica apática. Aí tá lá por 8, 9, 10 anos a criança apática. Ela não interage, ela não tem brilho nos olhos, ela faz o que você quiser. Mas você não consegue entrar no mundo dela mais, porque ela shutdown, ela entrou numa resposta vagal muito mais dorsal vagal. Então você perdeu aquela criança. Não para uma resposta mais de mobilização, você perdeu essa criança para introspecção. E poucas pessoas olham para introspecção. Eu fico muito mais preocupada com crianças introspectivas do que com criança que sai quebrando, chutando pau da barraca, acabando com tudo. Sinceramente, fico, de verdade. Então, a teoria polivagal ela nos ajuda a enxergar um pouco mais. E existe também uma teoria pela Universidade de Harvard que se chama estresse tóxico. Então, o que o estresse tóxico ele causa no cérebro, no desenvolvimento do cérebro. Então, eu vou colocar para vocês o vídeo. Se ele funcionar. Vai funcionar. Aprender a lidar com o estresse é uma parte importante do desenvolvimento saudável. Quando vivenciamos a experiência do estresse, o sistema de resposta ao estresse é ativado, o corpo e o cérebro ficam em alerta. A adrenalina toma conta e os batimentos cardíacos aumentam, bem como os níveis de hormônios de estresse. Quando o estresse é aliviado em pouco tempo, ou a criança recebe apoio de um adulto acolhedor, a resposta ao estresse desacelera e o corpo rapidamente volta ao normal. Em situações severas, como abuso e negligência contínuos, ou quando não há um adulto acolhedor para amortecer os impactos do estresse, a resposta ao estresse continua ativada. Mesmo quando não há dano físico aparente, a falta prolongada de atendimento por parte dos adultos pode ativar o sistema de resposta ao estresse. A ativação constante de resposta ao estresse sobrecarrega os sistemas em desenvolvimento, como consequências sérias e duradouras para a criança. Isso é conhecido como estresse tóxico. Ao longo do tempo, ele resulta num sistema de resposta ao estresse permanentemente em alerta. Nas áreas do cérebro dedicadas à aprendizagem e ao raciocínio, as neuroconexões que formam a arquitetura do cérebro são mais fracas e em menor quantidade. A ciência mostra que a ativação prolongada dos hormônios de estresse na primeira infância pode reduzir o número de conexões neuronais nessas regiões importantes do cérebro, num período em que as crianças deveriam estar desenvolvendo conexões novas. O estresse tóxico pode ser evitado se assegurarmos que os ambientes nos quais as crianças crescem e se desenvolvem são acolhedores, estáveis e estimulantes.
Então, como vocês puderam ver, já existem pesquisas. Na verdade, todo o mundo científico atual, ele tem caminhado para demonstrar como que o contexto familiar ele é vital no desenvolvimento da criança. Como que a participação da família é vital para o desenvolvimento dessa criança. E o estresse tóxico, existe essa parte do estresse tóxico, existe uma página dentro do YouTube, se vocês digitarem, porque não vai, agora não vai aparecer, mas se vocês botarem Harvard Child, vai aparecer um canal deles, do Centro de Desenvolvimento da Criança da Universidade de Harvard. Tem esse vídeo do estresse tóxico, tem um outro vídeo que eu acho que Serena, não sei se vocês viram cedo ou se vocês vão ver uma outra aula que eu vi que ela anexou numa das aulas dela, sobre a arquitetura cerebral. Tem outro vídeo falando sobre família. Então tem muitos vídeos falando sobre como a gente precisa cuidar desse ambiente que a criança está vivendo, porque o estresse, ele vai sim prejudicar a formação neural da criança, o desenvolvimento neurológico da criança. O ambiente, ele é capaz sim de prejudicar esse desenvolvimento. Então nós precisamos cuidar do ambiente que a criança vive. Aqui então a definição da neurocepção. Então neurocepção vai ser a habilidade do cérebro de detectar perigo. E é assim que a gente diferencia entre situações ou pessoas seguras ou ameaçadoras. Eu não coloquei aqui, mas um fato interessante sobre a neurocepção, sobre a teoria polivagal, é que nós, mamíferos, somos os mais evoluídos nessa questão das respostas autonômicas. Né? E a gente detecta o risco e o perigo, sabe, através da onde? Do quê? Da face do outro que está na comunidade, inserido naquela comunidade com a gente. Então, os animais, os mamíferos, que são dominantes na cadeia alimentar, eles imobilizam a presa através do rugido. Ou seja, olha o affect aí. Através do rugido, através do olhar, através da postura corporal, através do caminhar. Então, toda a nossa leitura corporal, toda a nossa expressão corporal, expressão facial, não só o que a gente fala, pode despertar uma resposta vagal mais simpática ou mais dorsal vagal em uma criança e ela se sentir ameaçada, ela se sentir insegura. E não só isso, às vezes a gente está fazendo tudo certo. Só que aquele cérebro que não está conseguindo, a neurocepção que não está conseguindo ler as pistas de maneira adequada. Então você pode ter uma criança que vai ter uma resposta inadequada ao estímulo do ambiente. Então o ambiente, ele aparentemente não tem nada ali naquele ambiente que possa ser inseguro para ela. Não é alto demais, não é baixo demais, não é apertado demais, não é alto demais. Mas para aquele cérebro, em algum momento da vida daquela criança, foi armazenada essa experiência como uma experiência estressora, por alguma razão. Pode ser por conta do perfil sensorial dela, ou pode ser por conta de uma vivência que ela teve. Muitas pessoas me questionam por que eu não uso jaleco. Se o floor time, se o DIR, como é que diz? Proíbe o uso de jaleco. Não é que proíba o uso de jaleco, a pessoa pode usar o jaleco se quiser. Mas o que eu percebo como terapeuta DIR e que tenta compreender todas essas peças do quebra-cabeça. Primeiro, eu sou estabanada demais. A primeira sentada que eu desse, eu ia arrebentar meu jaleco todo. Começa por aí. Mas, além disso, muitas crianças, ao ver a pessoa de jaleco, vai remeter às primeiras experiências que ela teve na vida. A primeira experiência que a criança tem na vida com alguém de jaleco não é do cara da pipoca na frente da escola, gente. E nem o do cuscuz da praia. No Rio de Janeiro a gente sabe que eles vendem cuscuz de jaleco branco e sapato branco. Não sei por quê. Um dia ainda vou procurar saber. E os vendedores de colchão também. Não é. As primeiras experiências que eles têm são com os médicos, enfermeira. Muitas vezes foi porque foram para a emergência do hospital e aí tiveram que tomar um remédio à força, tiveram que ser puncionada na veia. E aí chega no consultório, vê a pessoa de jaleco, tô fora, isso aí já identifiquei que não é uma coisa muito legal, não vai me trazer coisas bacanas. Claro que tudo pode ser transformado, as experiências novas, elas podem transformar. Mas imagina agora um cérebro que já está lutando para sobreviver, que tem todos os canais sensoriais em desalinho, em desajuste, e você ainda vai
piorar a situação com algumas imagens que vão remeter e trazer respostas vagais inadequadas. Então, o que você pode fazer para acomodar é melhor. E vou dizer, não só isso, a gente vê bastante crianças que não conseguem entrar mais em sala de terapia. Vai além do jaleco o negócio. Não consegue passar da porta da sala. E não é só por uma questão visoespacial, porque o ambiente é apertado, porque o ambiente é escuro, ou porque o ambiente é claro. Não, porque já tiveram outras experiências traumáticas. E até essa criança se sentir segura de novo, ou foi colocada dentro de sala sem a família, no sentido de a força. Então, eu tenho que trabalhar com essa criança na sala, essa mãe é muito simbiótica, atrapalha meu atendimento, eu deixo ela do lado de fora. No DIR, quando a gente vê uma família, por alguma razão, a resposta ela é mais simbiótica, ela é muito mais nesse sentido de superproteção da criança, você tenta se conectar, inclusive por conta do iceberg, lembra? Do iceberg da família. O que está acontecendo? Por que tanta insegurança? Você está com algum medo? Aconteceu alguma coisa anterior nessa história dessa família? Eu lembro como se fosse hoje uma família que foi fazer uma semana intensiva, interagindo um tempo atrás. E eu não conhecia a família, não tinha tido outro contato anterior com a família. E na minha cabeça não fazia sentido uma mãe que me procurou, que queria coaching comigo. Eu lembro que na época eu estava doente, eu fiz uma punção lombar e fui direto para atendimento, louca, sei. Mas fui porque a mãe estava muito ansiosa, queria muito, muito ajuda. Mas ela não deixava ser ajudada. Gente, como é que é isso aqui? Psicólogos, me ajudem. Porque eu sou fono, mas dentro do DIR a gente precisa entender todas as peças e eu estava vendo que tinha alguma coisa a mais ali. Se eu olhasse só acima da superfície, eu ia julgar o quê? A mãe. Ela não quer não. Não quer. Na verdade ela não quer, ela está sabotando o atendimento do filho. Eu estou tentando conectar os demais da família e ela está sabotando. Mas levar isso para um outro lado, como se ela não quisesse, que ela não acreditasse no filho, pensasse em outras coisas. E como eu me coloquei numa posição de não estou entendendo o porquê, mas eu acredito que exista um porquê para essa mãe estar agindo dessa maneira, uma razão para essa mãe estar agindo dessa maneira. Conforme ela foi se sentindo segura na relação comigo, ela contou que ela teve uma depressão pós-parto e por isso ela praticamente não interagiu com o filho nos 3 primeiros meses de vida da criança. Então ela era uma mãe que ela queria o melhor para o filho. E além dela querer o melhor para o filho, ela estava presa numa situação, num sentimento de culpa. Então ao mesmo tempo que ela reclamava que a criança só interagia com ela, foi por isso que ela me procurou, porque ela queria que eu ajudasse o pai a brincar melhor, o irmão, a integrar as outras pessoas da família. Mas quando ela via as outras pessoas da família interagindo com a criança, ela afastava todo mundo. Ela fechava ele. E no primeiro momento não fazia mesmo sentido, porque eu não tinha essa informação. Da onde eu ia imaginar que poderia ser isso, se ela não me contou? Então, a neurocepção ela é importante não apenas para a gente pensar nas respostas da criança, mas nas respostas da família. Às vezes, é uma família que você dá tanta informação e parece que ela não está te ouvindo. E você começa a pensar assim, ela não está me ouvindo, ela não valoriza o meu trabalho, ela não confia no meu trabalho. É porque... E você começa a pensar várias coisas, inclusive tem a sua neurocepção também, né? Então você também pode ter respostas mais simpáticas, você pode ter respostas mais dorsais vagais. Então você pode ficar mais isolado, mais introspectivo, não conversar tanto com a família, porque você está se sentindo inseguro. Ou você pode ficar reativo, começar a atacar aquela família. Não, porque você tem que fazer a sua parte, né? Porque senão, já viu, né? Tirar meu corpo desse caso aqui, porque senão vai sujar meu nome. Quantas vezes eu já ouvi terapeuta falando isso? Não, se a família não fizer tudo que eu tô falando pra fazer, eu vou sair do caso porque eu não vou sujar meu nome. E muitas das vezes a interpretação é essa. É porque a família não quer. Olha o iceberg. É porque a família não quer. É porque essa mãe só quer terceirizar mesmo. Quando podem existir sentimentos muito mais profundos aí, que estão impactando a relação dessa família com essa criança e com certeza vão impactar o desenvolvimento da linguagem, tá bom? Deixa eu ver, eu acho que aumenta isso aqui, peraí. Não. Tá. Então, quando a criança desorganiza, esses trechos foram retirados
de falas da Mona Delahouque, que é uma psicóloga DIR, né, muito querida, eu gosto muito do trabalho dela, ela tem alguns livros muito bacanas, o último dela é o Beyond Behaviors, que fala sobre essas situações além do comportamento, para você enxergar o que vai além daquela superfície do comportamento. E ela se baseia muito na teoria do Porges, do Stephen Porges, que é essa questão da neurocepção. Então ela disse que quando a criança desorganiza e não consegue resolver os problemas de maneira organizada e compartilhada socialmente, o seu corpo está mostrando através do seu comportamento, do seu tônus corporal e do seu tom de voz, expressão facial, que ainda não tem a capacidade e estratégias necessárias para se sentir equilibrado com o controle de seus atos e emoções. E isso reflete no desenvolvimento simbólico e na aquisição da linguagem. Então, se a gente tem uma criança que está desorganizada, uma criança que não consegue lidar com os seus sentimentos, suas emoções, como que essa criança vai desenvolver linguagem? Como que essa criança vai conseguir colocar todos esses sentimentos em um nível que ela consiga compreender para expressar para alguém? Ela não vai conseguir de maneira consciente, mas o corpo dela vai falar por ela. Ela pode correr pela sala por conta disso, ela pode ser mais agressiva com você por conta disso, ela pode ficar mais sonolenta na sua sessão por conta disso. Então a gente tem que nós precisamos ficar atentos a esses sinais, tá? Para alcançar capacidades comunicativas funcionais no lugar de comportamentos inadequados, se faz necessário, primeiro, desenvolver habilidades de autorregulação. Por isso que eu, como sou fonoaudióloga, já me apresentei para vocês. Quando eu falo de linguagem, quando eu falo de comunicação, inclusive, quando eu falo disso, eu tenho que falar de contexto familiar, porque são as pessoas, as primeiras pessoas que vão se conectar com aquela criança. Tem que ser, precisa ser. Eu acho muito esquisito quando um terapeuta fala que a criança interage muito melhor com ela do que com a mãe. Isso não é vitória terapêutica, isso é péssimo. E no modelo DIR o que a gente quer é proporcionar esse relacionamento familiar, porque a família é quem está a maior parte do tempo com a criança. E não só no hoje, no aqui e agora, mas no futuro também. São eles que vão continuar. Você pode se mudar, você pode mudar, inclusive, de área, ou você pode nem ser mais terapeuta daquela criança. E a família vai continuar com aquela criança. Então, quando eu falo de linguagem, eu preciso falar de família, para família, com família e para família, e para terapeutas a respeito de família, e também sobre regulação. Porque se eu ensino a família a estimular a linguagem debaixo de estresse, eu sei que eu não vou favorecer relacionamento. Era justamente isso que eu queria que fizesse daquela vez, mas tudo bem. Então, o de cima, todos nós, já falei até isso, podemos e devemos cuidar do estado fisiológico da criança através do quê? Do engajamento social. Então, é através do engajamento social, da relação, que a gente cuida do estado fisiológico da criança. Se a gente não interagir com a criança, a gente não vai conseguir cuidar dela, a gente não vai conseguir entender as necessidades dela. E a gente precisa entender as necessidades delas para dar modelo de linguagem para elas. Para um dia elas usarem esse modelo sem você precisar interpretar. Isso é o que a gente quer. Eu não quero só que ele fale biscoito quando ele vê um biscoito, até mesmo quando ele não está com fome. Para que ele vai falar biscoito? Vai pedir biscoito se ele não está com fome? Então, dentro de um contexto de interação funcional mesmo, contextualizado, eu vou ajudar aquela criança a entender as percepções internas dela. Quando é fome, quando é ansiedade. Muita gente que vai buscar emagrecimento, os psicólogos trabalham isso. Porque a pessoa come porque acha que está com fome, mas não é fome, é ansiedade. Eu sei exatamente, e quem está perto de mim também, quando eu estou comendo por ansiedade, quando eu estou comendo por fome. Quando eu estou comendo por fome, eu nem ligo por mais da metade das comidas. Agora, quando é por ansiedade, eu como até coisa que eu não gosto. Coisa que eu não estou acostumada a comer. Mas isso só foi sendo percebido em mim conforme eu fui entendendo e estudando. E em mim, e aí eu fui entendendo no outro. Porque, como eu já falei, né, tem umas dificuldades interoceptivas, eu não percebia. Mas conforme eu fui compreendendo, hoje eu consigo, inclusive, ajudar pessoas a compreender esses estados das crianças. Então, esse aqui a gente já falou.
Então, gente, a presença de adultos amáveis e confiáveis vai ajudar a criança a moderar suas respostas ao estresse. Imagina você nervoso, tentando pedir ajuda, buscar ajuda de uma pessoa que também está nervosa. Não vai dar certo. Então, uma criança está nervosa, o que ela precisa, ela está agitada, ela está numa resposta muito mais simpática, uma reação muito mais simpática lá do sistema nervoso autônomo. Eu preciso ajudar essa família a ser muito mais amável e demonstrar confiança para essa criança, não como no vídeo que a Serena mostrou mais cedo do pai bloqueando o caminho. E aí a criança estava como? Entrando numa reação de esquiva, ela não queria, ela estava tentando. Mas quando ele foi para um contexto mais lúdico, a criança começou a se conectar com ele, não foi o que aconteceu mais cedo no vídeo que ela mostrou? E aqui é a mesma coisa. Quanto mais você se coloca de maneira respeitosa na relação com a criança, mais essa criança vai confiar em você. E quanto mais ela confiar em você, mais você vai conseguir desenvolver junto com essa criança. Mais você vai conseguir ajudar ela a expandir os seus conhecimentos. Porque ela vai começar a sair de um estado de sobrevivência para um estado mais de segurança e vai se abrir para novos aprendizados. Agora, se você só coloca ela numa situação estressora, de estresse, ela vai ficar cada vez mais estressada ou pode entrar na resposta mais de isolamento. Se conectar e corregular com os outros é nosso imperativo biológico. Ou seja, Stephen Porges, a teoria polivagal, descobriu, entendeu que nós, seres humanos, nascemos predispostos biologicamente para essa conexão. Nós precisamos nos conectar com outras pessoas. Nós precisamos do outro para corregular junto com a gente. E no livro dele, da teoria polivagal, ele fala que quando uma pessoa evita essa conexão, é porque provavelmente existe um diagnóstico psiquiátrico envolvido. Está acontecendo alguma coisa. Está acontecendo alguma coisa com aquela pessoa. Então não é normal. Porque a nossa natureza é uma natureza de interação. É uma natureza de conexão. Somos dependentes do engajamento social. Nossa espécie é dependente desse engajamento social, inclusive para sobreviver. Então, se alguém tem um bebezinho, a gente tem uma psicóloga da clínica que o bebezinho dela nasceu domingo. Se ela pegasse aquele bebezinho e deixasse no canto e ninguém desse atenção, o que ia acontecer com o bebezinho dela? Ia morrer de fome, ia morrer de frio. Outras espécies, quando nasce o bebezinho, ele já vai para a vida, ele já está pronto. Mas não é o caso da nossa espécie. Nós não nascemos prontos ainda. Nós ainda precisamos desenvolver mais coisas neurologicamente falando. E isso é muito dependente, esse desenvolvimento é muito dependente do nosso âmbito social. Essa aqui é uma pesquisa com órfãos romenos, mostrando o que aconteceu com a privação social e emocional nessas crianças, né? Nessas crianças que são órfãos. Apareceram alterações, tanto estruturais quanto funcionais, nessas áreas cerebrais. Giro orbital frontal, córtex pré-frontal infralímbico, estruturas temporais mediais, como a amígdala e o hipocampo, e a parte do fascículo esquerdo. Essas partes estão envolvidas totalmente para as habilidades verbais, para a parte da atenção, habilidade de concentração, controle da impulsividade, problemas de conduta, e a maioria dessas crianças também sofriam de depressão. Então, essa pesquisa, ela vem como mais uma para demonstrar quanto que a privação de afeto no desenvolvimento, ela traz alterações no nível mais neurológico, neurobiológico. Assim como a pesquisa do Greenspan com a Serena, lá na década de 80, demonstrou as alterações também dentro dos comportamentos das crianças. E o mais legal, quando eu conheci o DIR, eu lembro que isso foi o que eu achei mais impressionante. Muita gente acha que o DIR é só para autista. Não é. Na verdade, eles estudaram pessoas em ambientes de multirrisco. Ela mostrou o livro dela para vocês, aquele marronzinho. Ela mostrou. Mas o que é mais interessante é quando você traz o que faltava, a criança sobe na escada do desenvolvimento.
Então, isso desmistifica também aquele outro lado que falava há tantos anos atrás, a mãe geladeira. O problema é todo da família. Eu estou falando bastante de contexto familiar aqui, contexto social, não tô? Então, muitas pessoas podem pensar, então tudo é culpa da família. Tem alguma coisa errada na família. Nem sempre. A questão pode ser biológica, genética. Não é por conta de uma mãe que não deu afeto para o filho, mas por conta de um cérebro que não consegue conectar direito esse afeto. Não consegue conectar as demais áreas. Mas, porém, essas outras pesquisas que falam sobre privação afetiva nos mostram o caminho. O caminho é o afeto. O caminho realmente é o afeto. Para a gente construir pontes e desenvolver pessoas. Então, o cérebro da criança ele vai ser influenciado pelas suas experiências, inclusive pela forma com que nós nos comunicamos com eles. Pelo exemplo que nós damos para eles, que oferecemos para eles, o tipo de relacionamento que construímos para eles. Claro que é extremamente importante a família ser uma família agregadora, uma família que dá espaço para a criança demonstrar os seus interesses, suas intencionalidades, uma família que se permite sincronizar com os desejos e necessidades dessa criança para que um dia, inclusive, ela seja intencional. E aqui está escrito como pais, mas não só como pais, como terapeutas também, né? Como pais, nós temos a oportunidade de dar às crianças as experiências amorosas que criam essas importantes conexões no cérebro. Nós, familiares e terapeutas, temos essa oportunidade de trazer essas experiências para desenvolver essas crianças. Lembra? O futuro é agora. Só que 20% da população é criança. Se a gente não der para eles o agora, a gente não vai ter o futuro. Então a gente precisa fazer isso agora. E mais uma vez, aqui o Daniel Siegel falando, a sua comunicação, ou seja, a nossa comunicação com a criança, ela precisa responder diretamente, de maneira positiva, ao que o seu filho, sua criança, seu paciente está comunicando. Sintonizando com o estado interior e não apenas em seu comportamento exterior. Ou seja, se a criança tá chorando porque caiu, eu sempre gosto de dar esse exemplo. Muitas pessoas têm a mania de falar o quê? Não foi nada. Levanta já daí, homem não chora. Não foi nada, nem doeu. Não, foi pouca coisa. Você não está sintonizando com o que está acontecendo dentro. Você está lendo só o exterior e você está ensinando isso para a criança dentro de um contexto comunicativo. Quando ela crescer, quando ela se desenvolver, quando ela tiver num ambiente, inclusive, de grupo, a Juliana vai falar sobre grupo terapêutico amanhã, ela não vai conseguir se colocar no lugar do outro de uma maneira, no sentido de, aí, de novo, a superfície. Essa criança não consegue ler o sentimento do outro. Claro, ela não consegue ler o dela. Para ela recalcar as sensações, é o natural, porque ela foi ensinada a fazer isso. Ela foi ensinada a deixar o que ela sente de verdade de lado. Ela nem tem nome para aquilo. Na verdade, o que é a dor, ela botou como não é nada. O simbólico, a conexão semântica que foi dada foi contrária ao que ela estava sentindo. Então, mais uma vez, é muito importante um ambiente familiar ser um ambiente aberto para sincronizar com a criança o que ela está percebendo, vivenciando de fato com os nomes, os rótulos que você quer ensinar. Muitas pessoas acham que, eu lembro inclusive quando eu entrei no modelo DIR, que eu achava antes, né, como fono, acabando de sair da faculdade, eu achava que eu tinha que nomear tudo para a criança, eu tinha que falar. Eu já gosto de falar, já é meu isso. Mas como fono, eu achava que o papel de fono era esse, falar. Ensinar a criança a falar, então logo eu tenho que falar também, né? Só que conforme eu fui desenvolvendo, me aprofundando nos estudos tanto de linguagem quanto no modelo DIR, e entendendo a diferença individual,